Oi gente, sejam bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje eu tô com a presença ilustre aqui do meu esposo, o Edmarcos. Oi pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto de finanças, podemos dizer que é finanças? Sim, finanças, investimento. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho sobre criptomoeda. Eu não entendo muito, né? Quem entende mais é o Edmarcos, ele tem pesquisado mais sobre esse assunto. E eu conversei com ele esses dias para vamos fazer um vídeo aqui pra gente trazer pro canal para de repente explicar para aquelas pessoas que não entendem, que não sabem o que é uma criptomoeda, quais são as moedas que estão disponíveis no mercado. Então, se você tem interesse em aprender, em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica com a gente até o final desse vídeo, que ele vai falar um pouquinho mais aqui para vocês. Já faz dias já que eu chamei ele para vir aqui, né, pra gente conversar. E ele tem estudado mais sobre esse assunto. Eu não entendo muito, né, mas ele tem estudado muito sobre o que é uma criptomoeda, quais são as criptomoedas existentes no mercado. Como eu já falei, a mais conhecida, o Bitcoin, né? E hoje eu gostaria de que você contasse pra gente, explicasse aqui um pouquinho sobre o que é uma criptomoeda e para que ela serve. Então, criptomoeda, na verdade, ela é usada como se fosse um dinheiro físico, né? Ela serve para você fazer transações, para você fazer pagamentos, para você fazer investimento. Então, assim, a funcionalidade dela é semelhante a um dinheiro físico, né? Não tem muita diferença, não. A diferença é que ela é digital e não física. Então a pessoa pode fazer compras, se o estabelecimento aceita o Bitcoin, ela tem o Bitcoin, ela pode, o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, ela pode fazer uma negociação ali online. Ela pode comprar um produto com essas moedas, é isso? Isso. Hoje já existe vários estabelecimentos, né, pelo mundo que você tem o login da criptomoeda que aquele estabelecimento aceita. Então, se aceitar, você consegue transacionar, fazer suas compras, fazer as operações, enfim. Até mesmo de uma pessoa para outra, né? Se você, por exemplo, tem um carro para vender e eu tenho uma criptomoeda que você gostaria de ter, que você aceita como pagamento, eu consigo transferir da minha carteira para a sua e fazer a transação desse veículo. E, como eu disse, a mais conhecida hoje seria o Bitcoin. Hoje é o Bitcoin. O Bitcoin é o mais falado, na verdade, todo mundo fala, né? Mas existem outras moedas também, né? Hoje existe mais de 17 mil criptomoedas, né? O Bitcoin é mais conhecido porque, assim, foi a primeira criptomoeda surgida, né? Ela surgiu ali em 2009. Na verdade, sim, o white paper dela, primeiro contato, vamos dizer assim, que a gente teve com esse mercado foi em 2008, onde um pseudônimo conhecido como Satoshi Nakamoto, né? Colocou no artigo ali como funcionaria o Bitcoin, como funcionaria a blockchain, a mineração dessa criptomoeda, como funcionaria a transação, né? E é legal falar que foi um pseudônimo porque ninguém sabe até hoje quem é essa pessoa, se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, não sabe hoje... então quem que é esse ser aí, ninguém sabe quem que é que criou, então, vamos dizer assim. Não, ninguém sabe ainda quem que surgiu. Tem algumas especulações sobre algumas pessoas, mas ninguém tem certeza. Então, em 2008 ele escreveu esse artigo, né? E em 2009 foi então minerado o primeiro bloco de bitcoins. E de lá para cá a moeda foi cada vez sendo mais conhecida e sendo mais falada e ganhou notoriedade no mercado também. E eu lembro que um tempo atrás, quando a gente acessava a internet, tinha ali, né, algumas formas de você ganhar bitcoins. Ele era dado esse bitcoin ou a pessoa tinha que comprar já naquela época? Porque eu lembro que a gente podia acessar não lembro muito bem, mas a gente podia acessar algum vídeo ou acessar alguma página e eles davam bitcoin naquela época, bem no início ali, né? Existia as duas formas, né? Tinha alguns sites, tipo MSN, né, que você acessava e fazia algumas funções lá e ganhava Bitcoin. Ninguém dava muita importância para isso, né? E também existia a forma de você estar comprando e transacionando Bitcoins. Existem relatos, por exemplo, de pessoas que já tiveram mais de 1.500 Bitcoins, ou que já passaram na sua mão mais de 1.500 Bitcoins como meio de pagamento, só que assim, a pessoa fala assim, quanto que é o serviço? Sei lá, $700, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, não, vou te pagar $600 e 100 bitcoins, né? E a pessoa aceitava o pagamento, mas não por causa dos bitcoins, por causa dos dólares, né? E depois se desfazer desses bitcoins e tal. Se eu soubesse naquela época, eu já teria juntado
teria pesquisado ali para ver como que fazia para arrecadar esses bitcoins naquela época, né? Porque hoje, quanto que vale um bitcoin hoje? Então, hoje o Bitcoin, vale frisar, né, que hoje foi o dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, então teve uma variação de preço no Bitcoin no dia de hoje, né? Mas o Bitcoin está sendo cotado hoje aproximadamente 40 mil dólares. 40 mil dólares, que daria em torno de 200 mil reais, mais ou 200 menos. mil reais. Olha só, poderia ter pelo menos ganho um bitcoin naquela época, já estaria muito bom, né? E assim, o Bitcoin, ele tem uma variação, né? Ele pode sofrer essas variações, assim, de queda e de alta, né? O mercado de criptoativos, né, quando comparado a outros mercados, é um mercado muito novo, né? Uhum. Tem poucos investidores quando comparado a esses outros mercados. Tem bastante investidor, mas quando compara-se a mercados mais tradicionais, ainda possui poucos. Então, assim, se você pensar que a colocação de dinheiro neste mercado e a retirada ao mesmo tempo desse dinheiro, quando ocorre em volumes maiores, você tem uma variação muito grande de preço. E é um mercado também bastante especulativo, né, de empresas novas que lançam seus criptoativos, enfim. Então, sim, tem uma variação bem grande de preço. Uhum. E, assim, o Bitcoin, você falou lá que surgiu lá em 2008 por esses... Satoshi Nakamoto. E como que... Eu já ouvi falar de mineração. O que seria a mineração? Dá para eu ir minerar um Bitcoin? Então, para tentar explicar da maneira assim mais simples, como eu entendo também, né? Uhum. Quando você faz uma transação de um banco para outro, por exemplo, você vai fazer uma transação sua para mim. Você transfere um dinheiro para mim, o banco valida essa transação. Então ele vai lá e fala, realmente a Kátia no dia tal, na hora tal, ela transferiu R$100 para o Edmarcos na conta XYZ, certo? Então o banco ele é o validador dessa transação. No mundo da criptomoeda ocorre diferente, né? A gente chama de P2P. Ou seja, você não tem um banco regulando essa transação. Então você tem computadores que ficam disponíveis nessa rede, né? Que são de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, que colocam esses computadores à disposição. Então, assim, quando você transaciona, a Kátia mandou um Bitcoin para o Wade. Então, o Bitcoin que você me mandou tem um número que é próprio dele, né? E você manda para mim. Aí ocorre o que a gente chama de criptografia, né? Que vai validar essa transação. Então, esses computadores que estão disponíveis na rede vai fazer cálculos matemáticos, né? Vai realizar cálculos matemáticos, validando essa transação. Realmente, a Kátia, na hora tal, né, XYZ, transferiu um Bitcoin, número tal, para o Edmarcos. Então, ele vai lá e registra essa transação num sistema conhecido como blockchain. Uhum. Então lá fica registrado desde o início da primeira transação que ocorreu com Bitcoin, por exemplo, até a última, está registrado nesse bloco. E ele é disponível para quem quiser consultar. Então você consegue consultar de qual carteira foi para qual carteira, entendeu? Uhum. Então esses computadores, essas pessoas que deixam esses computadores para validar essas transações, eles são chamados de mineradores. Por quê? Uma maneira de você compensar eles é pagando em próprio Bitcoin, por exemplo. Então, de cada mineração que eles fazem, eles recebem determinada quantia de Bitcoin. É igual minerar um ouro, então, mas daí vai minerar as moedinhas. É parecido, né? Porque você faz uma prova de trabalho, que chama, né? O ouro você vai lá, garimpa e retira, né? Ali você valida uma transação e retira um Bitcoin, ou mais. Só que assim, a oferta de Bitcoins é importante falar. Se trata de uma moeda que é inflacionária. Por quê? Ela existe uma quantidade de bitcoins, né? E ela começou a ser minerada em 2009. Então, de 2009 a 2012, cada bloco que surge a cada 10 minutos, ele era minerado 50 bitcoins, certo? Uhum. De 2012 a 2016, cada bloco que surge a cada 10 minutos, ele minerava 25 bitcoins. 16 a 20... 12,5 bitcoins e atualmente 6,25 bitcoins. Então, assim, é importante ressaltar que a cada 4 anos ocorre um ciclo no Bitcoin, onde a mineração de cada bloco é reduzida pela metade no número de bitcoins. Então é limitado. Então, o Bitcoin ele tem um limite de quantidade. Isso, assim, irão ter no máximo 21 milhões de bitcoins, não vai ter mais que isso, né? Uhum. E a mineração, então, dessa maneira, vai até aproximadamente 2140, onde vai ser minerado o último bloco de bitcoins, estima-se, né? 2140. Entendi. E, assim, das moedas, o Bitcoin é o mais conhecido, existe outras moedas. E existe mais de 17 mil moedas. 17 mil moedas. E quais seriam, assim,
As principais moedas hoje do mercado. Então, primeiro, o rei do mercado, né, rei das criptomoedas é o Bitcoin, que tem aproximadamente 700 bilhões de captação de mercado. Depois é o Ethereum, né, que tem aproximadamente 350 bilhões, se eu não me engano, de captação de mercado. Depois vem o USDT, que é uma stablecoin, que a gente chama, né, que é uma criptomoeda que ela é lastreada em dólar. Então, para cada token existente dessa criptomoeda, tem um dólar existente em caixa, teoricamente, né? Então você consegue, ele já é uma moeda que você não vai utilizar para investimento, você vai utilizar para fazer caixa. Então você deixa o seu dinheiro em dólar, né? Ela não vai sofrer variação. E depois vem a BNB, tem a da Cardano, enfim, tem uma série de criptomoedas, cada uma com a sua função. E assim, às vezes a pessoa que está assistindo aí, até mesmo eu, às vezes me pergunto e fico com essa dúvida. É seguro investir nesse tipo de criptomoedas, nesse tipo de investimento? É uma forma segura? Como qualquer outro mercado, existe o risco, né, de você estar investindo em alguma coisa que não existe, vamos dizer assim, né? Mas existem algumas maneiras de você evitar esses riscos. Eu gosto de utilizar o CoinMarketCap, que é um site onde você, é uma plataforma, né, onde você tem todos os criptoativos conhecidos cadastrados nesse site. E lá você consegue ter informações de comunidade desse criptoativo, de variação de preço, de histórico de preço diário, como que foi a variação de preço diário, das carteiras que mais tem esse criptoativo, o site da moeda, as pessoas que estão por trás do desenvolvimento da moeda, enfim, tem uma série de informações para que você não caia num golpe, vamos dizer assim, né? E aí tem pessoas que utilizam um método de análise, outros utilizam outro. Eu prefiro utilizar esse site, né, buscando a comunidade envolvida, buscando as pessoas envolvidas. Porque se a gente imaginar assim, que a mesma pessoa que foi base da criação do Ethereum, por exemplo, que é a segunda moeda em captação de mercado, maior segunda moeda, né? Ela está participando do novo projeto de uma outra moeda. Você já tem mais segurança para saber que não, realmente essa moeda tem fundamento e tem pessoas capacitadas envolvidas nessa criação dessa moeda, né? Então você tem uma segurança maior do que ter uma moeda que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum nesse mercado, você busca no LinkedIn dessa pessoa e a pessoa não conhece nada, você já fica com o pé meio atrás de saber se realmente funciona ou não, se tem usabilidade ou não a moeda. Entendi. E assim, quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens das criptomoedas hoje? Então, as vantagens são as transações mais seguras, transações mais rápidas, com menores taxas, né, de transação, ou até taxas inexistentes, né, taxas zeradas de transações. A desvantagem, eu acredito que seja a volatilidade do mercado. Então, hoje, você consegue utilizar criptoativos como investimento, mas você tem que ter ciências que eles sofrem muita volatilidade, porque o mercado é muito novo quando comparado a outros mercados. E assim, hoje se a pessoa que está aqui, ela quer fazer esse investimento nas criptomoedas, como que ela teria que começar? Como que ela faz para comprar essa primeira criptomoeda? Ela teria que comprar uma criptomoeda, por exemplo, um Bitcoin inteiro, ou ela pode comprar as frações? Não, você consegue comprar fração de qualquer criptoativo, né? Qualquer moeda. E ela faria como para fazer essa primeira compra? Como que ela começa daí para fazer? Então, existem corretoras especializadas em criptoativos, né? Que você consegue abrir sua conta, como se fosse uma conta de Nubank mesmo. Que você disponibiliza seus dados, seus documentos nessa corretora e ela vai abrir sua conta. Eu utilizo a Binance, né? Para quem quiser, acho que a gente vai deixar o link, né? Da Binance para o pessoal que quiser se cadastrar. Lá você consegue, então, fazer sua conta, demora alguns dias para validar essa conta, né? Na corretora. E ali, a partir disso, você consegue fazer o Pix da sua conta do banco para a conta da corretora. E dentro da corretora você consegue, então, dentro do exchange, que a gente chama, né? Você consegue comprar o ativo, vender o ativo, transacionar os ativos que são cadastrados. E vai ficar ali, as moedas vão ficar todas nessa corretora. Aí que é legal falar, é um assunto importante, porque assim, você consegue sim deixar seus criptoativos dentro da corretora, mas você consegue criar uma wallet, que é uma carteira digital ou física sua. Nessa carteira, só você tem acesso. Na corretora a gente sabe que tem pessoas envolvidas que fazem a função da corretora. Na carteira você não, é sua carteira, só você tem. Ela vem uma chave pública e uma chave privada dessa carteira. Você
Tem a chave privada, só você tem, ninguém consegue acessar teoricamente essa carteira. Então você tem duas opções, ou você pode deixar na corretora as moedas, ou você consegue deixar na sua carteira própria e guardar contigo. Daí é seguro também. É seguro também. Tanto na corretora como na sua própria carteira. Existem relatos de corretoras que já foram hackeadas, né? Como existem relatos de carteiras também que já foram hackeadas. É importante, sim, tem algumas precauções, acho que quem começa a investir começa a buscar mais, né, a segurança e tal, mas a maneira mais segura que eu vejo hoje são as carteiras. Tem carteira física também, tá? Que você, como se fosse um pendrive, só que ela tem uma chave de segurança e ela fica offline. Então não tem como um hacker, por exemplo, entrar nela online e roubar você. E existe assim, voltando nos bitcoins lá, que é o mais falado, existe histórias, né, de pessoas que tinham bitcoins há muito tempo já, guardados assim, né, e que perderam as senhas, né, e daí agora não consegue recuperar essas senhas, né. Se você entra na blockchain, nas carteiras, né, que tem bitcoins, você consegue ver que tem algumas carteiras, né, que tem lá que faz, sei lá, 6, 7 anos que não movimenta essa carteira. Então, possivelmente, essas pessoas perderam as senhas. Tem um relato de um rapaz, se eu não me engano, na Inglaterra também, que ele tinha uma wallet física, dessas que eu falei, que tinha aproximadamente 1.500 bitcoins. E ele acabou jogando no lixo, junto com outro material, essa wallet. E dizem que até hoje ele fica no lixão da cidade de lá tentando achar o pendrive dele. Lendas do Bitcoin, né? Não sei se é verdade. Que daí quando o cara faz conta, né, de 1.500 bitcoins a $40 mil, o cara fica lá cavando no lixão até achar esse negócio. Muito dinheiro. E assim, é preciso ter muito estudo, né? Pra começar a investir nisso, pra começar a mexer com esse tipo de investimento, né? Porque assim, um dia pode estar em alta, no outro dia pode estar em queda, e você precisa entender qual o momento certo em que você vai agir, se você vai mexer, se você vai investir, se você vai, né? O que você vai fazer ali com as suas moedas, é isso? Na verdade, assim, você tem que estudar bastante o mercado, Acho né? que como qualquer mercado, né? Tem os riscos, né? Mercado muito volátil. Mercado de renda variável, né? Como ações, por exemplo. Se você for analisar hoje, a ação da Magalu, por exemplo, que todo mundo, uma alta infinita, né? Subindo, e novos projetos, não sei o que, de repente a ação cai 75%. Então, assim, é um negócio inesperado. Só que no mercado cripto isso é mais rápido. Uma criptomoeda, por exemplo, ela pode subir 200% num dia e cair 80% no outro dia, como eu já vi acontecer, apesar de pouco tempo que eu estou no mercado. Então, assim, tem que estudar o projeto, tem que estudar as funcionalidades do projeto, onde você está colocando o seu dinheiro, né, para saber se é algo confiável ou não, e aguentar as variações de mercado, né, que como é um mercado muito novo, é um mercado muito, muito volátil ainda. E para quem está começando hoje, que dicas que você daria para essas pessoas que querem começar a trabalhar com isso, começar a investir nisso, que vão estudar, né, sobre isso? Que dica que você daria para elas? Eu acho assim, hoje tem muitas chamadas no YouTube, no Instagram, enfim, para você investir em criptoativos, né? E geralmente as pessoas começam pela ganância, né? Fulano colocou 5 mil reais e virou 1 milhão de reais. Ciclano colocou no Bitcoin lá 1.000 reais em 2011 e hoje tem não sei quantos mil reais. Então, assim, tem casos, né, de criptoativos que você consegue acertar o olho da mosca, vamos dizer assim, né, e ele valorizar muito e você conseguir uma independência financeira às vezes também, mas na maioria das vezes você tem que começar entendendo o projeto, entendendo como funciona o mercado, entendendo o que é uma blockchain, por exemplo, mais aprofundado, entendendo melhor qual que é a funcionalidade daquele criptoativo. Existem diferentes funcionalidades criptoativas. A gente falou do Bitcoin, que é transacionado, né, funciona como dinheiro, mas tem o Ethereum, que é DeFi, que é contrato inteligente, tem as NFTs, tem Gamecoins, que são criptomoedas de jogos, enfim, cada um tem uma funcionalidade. Então é interessante você estudar, você avaliar as condições, você avaliar se é uma moeda que pode perpetuar durante o tempo, porque quando você olha as 10 principais moedas há 8 anos atrás e as 10 principais moedas hoje, elas trocam de posições, já não são as mesmas, né? Então você tem que estudar bem o mercado. Eu indico, assim, a pessoa começar com pouco dinheiro, um dinheiro que não vai fazer falta para ela, e começar com o Bitcoin, né? Que é o criptoativo mais conhecido, mais seguro, né? Onde você, por mais que ele tenha variação, a tendência dele é alta sempre, entendeu? Ele pode ter correções de até 70%, 80%, mas quando você olha o gráfico no histórico, ele sempre está na diagonal, né? Sempre está subindo com os anos.
Então começa com o Bitcoin, vê como é que você se comporta, né, no mercado, com as correções. A gente tem que imaginar assim, que às vezes a pessoa começa pela ganância, vê o Bitcoin subindo, como estava em novembro, por exemplo, $69.000, né? E a pessoa chega lá e pá, compra o Bitcoin 69 mil. Aí de repente o Bitcoin cai para 40. Como que seria o sentimento dessa pessoa em relação a isso? Será que ela assumiria o prejuízo dela? De, vou perder dinheiro mesmo, vou vender esse aqui porque não vire nada? Ou será que ela fala assim, não, vou esperar porque é um ativo que eu estudei bastante, vi que ele tem fundamento, vi que ele tem uma linha de tendência de alta contínua e vou esperar ele valorizar. Então, interessante assim, minha ideia é você começar com pouco dinheiro, vendo como é que você se comporta nesse mercado, vendo se você aguenta a pressão de ver seu dinheiro diminuindo e aumentando, né? E acompanhando. Ou até mesmo, não precisa investir de imediato, faz a sua conta na corretora, acompanha os gráficos no CoinMarketCap, entra estudando as principais criptomoedas, que com base nas principais você já consegue ter uma noção melhor das outras. Entra diariamente, né, e começa a ver a variação de preço para cima e para baixo e ver como é que você se comportaria com isso. E então eu acho que é isso, né? Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ou seria isso mesmo agora para início, né? Já para a pessoa já começar a acostumar, aprender um pouquinho sobre esse assunto? Acho que tem muitas pessoas, assim, como eu disse, eu sou novo no mercado, né? Comecei há pouco tempo, estou aprendendo ainda, né? E tem muitas pessoas especializadas que você consegue material gratuito no YouTube. Tem algum curso, sim, que de repente você pode indicar para a pessoa? Então, tem um rapaz que eu acompanho que chama Augusto Bax, né? Ele tem o Instagram dele, tem o YouTube e tal. E ele tem um curso que ele vende. Lá nesse curso ele diz que ele trabalha com price action, com análise de gráfico, com análise de tendência. Então parece ser um curso muito bom, né? Que o pessoal tem comentado. E de repente é um bom início de investimento para você ficar mais por dentro desse mercado aí. Sem contar que na internet hoje contém muita informação, né? No YouTube existe também. Então tem que pesquisar bastante, né, sobre o assunto e procurar pessoas aí que vocês confiem para assistir os cursos, para assistir os vídeos. Tem vários, eu acredito que o YouTube tem muito material legal aí para as pessoas que estão começando, né, nessa área. Então. Onde eu estou aprendendo está sendo com o YouTube mesmo. E seguindo as pessoas que trabalham há bastante tempo, há 5, 6 anos nesse mercado. Porque eles têm bem mais experiência, já passaram por muito mais coisas do que a gente está começando, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo os links que o Ed falou. Se ficou alguma dúvida com relação a isso que a gente conversou aqui hoje, deixa aqui nos comentários, que daí eu peço pro Ed me ajudar a responder também. E se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, também deixa aqui nos comentários que eu posso trazer o Ed novamente aqui pra gente fazer um outro vídeo, né? Espero que vocês tenham me acompanhado até o final aqui desse vídeo. Já aproveitando, peço também para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e, se puder, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com a família de vocês, com os amigos, para que elas também possam conhecer um pouquinho sobre as criptomoedas, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais.